E aí, gente? Eu tenho recebido muitos questionamentos perguntando como que eu faço para afiar a brisket. E aí nós vamos aproveitar e eu vou dar uma orientação sobre afiação. Isso não é curso de afiação, é orientação só, tá? Então, qual é a forma mais usual de afiação? A gente utiliza assim, pedras, tá? Então eu tenho aqui a pedra mais comum que se usa hoje, que é uma pedra que você encontra em qualquer lugar. Essas pedras cinzas que ela tem 2 grãos aqui, 120 de um lado, 240 do outro. E é a pedra ideal para esculpir. Por quê? Porque ela é mais grossa, então a gente começa a esculpir o fio. O que é esculpir o fio? Imagine que se você olhar um fio assim, ele tem um ângulo obtuso. É um ângulo de afiação bem inclinado assim. Uma faca chefe, uma faca de churrasco, tem em torno de 18 a 22, 23 graus. Quanto mais agudo, mais preciso o corte, quanto mais inclinado, mais robusto é o corte. Então ele tem menos precisão, mas tem mais resistência. Por exemplo, uma faca chefe ou uma faca de brisket, a gente usa 18 graus, 20 graus, porque ele precisa ter desempenho. Para ele ter desempenho, ele precisa ter um ângulo mais robusto. Por exemplo, um cutelo, eu já uso um ângulo de mais ou menos 28, 30 graus. Por quê? Ele tem que ser um ângulo mais aberto, porque ele é uma faca de uma utilização de pancada. Então, se eu tiver um ângulo muito fino, o que vai acontecer? Eu vou bater e eu vou amassar o fio. Então eu preciso ter ele mais robusto, então por isso o ângulo maior. Então eu bato, o que ele faz? É como se fosse um facão, ele vai romper sem estragar o fio. Aí você tem algumas coisas que facilitam, outras que dificultam. Por exemplo, uma faca de flat, que é esse desenho da faca chefe, a faca chefe tem que ser em flat. O que é flat? Esse shape que vai de cima e embaixo, ele é desbastado num equipamento que faz ele de cima e embaixo. É diferente de um hollow ground. Isso aqui é um hollow ground. Isso aqui é um flat ground. Flat é um shape inteiro, hollow ground é só o desbaste na parte inferior. O que acontece? Esse desbaste aqui, ele confere uma resistência mecânica maior. Só que ele tem mais material de arraste. Então, conforme facas que dizem chefe com esse desbaste não são faca chefe. Por quê? Vamos lá, você vai cortar, por exemplo, uma cenoura. Quando ele chega na parte robusta, aqui, ele quebra. Então ele não tem o mesmo desempenho de corte. Ele funciona muito bem para carnes, funciona para outras coisas, mas não como um corte para um corte perfeito. Em cima de quando você precisa de cortes com acabamento. Já a faca chefe tem esse shape que é justamente para isso. Então é um bisel. Essas facas, por exemplo, são facas que também são flat, só que elas têm desenho. Algumas facas, tipo essa faca de contorno, ela tem um desenho. Então você afia ela na pedra, mas ela tem uma certa dificuldade de afiar, porque você tem que acompanhar o ângulo. Então é mais fácil você trabalhar ela na chaira. Então vamos lá. A gente primeiro pega a pedra, deixa de molho lá uns 15 minutos, para que a água penetre bem, absorva, a pedra absorva. Por que a gente tem que molhar a pedra? Porque senão você vai danificar a pedra. O que acontece? Ele fica com uma superfície muito áspera, conforme você vai passando a faca, ele vai danificando a pedra, ele vai fazendo buracos na pedra e aumentando os riscos na faca. Porque ele está seco e ele não consegue ter ele não consegue fazer uma camada protetiva em cima, tá? Aí nós vamos entrar num dilema que os afiadores de plantão aí costumam discutir. Você tem várias formas de se fazer isso. Algumas pessoas tiram uma fatia da pedra, outras pessoas vão com a ponta para o final, outras pessoas fazem movimentos de ida e vinda. Todos funcionam? Funcionam. É mais uma questão de prática. Alguns têm vantagens, outros têm desvantagens. Porque, por exemplo, eu não uso esse movimento de tirar uma fatia da pedra. Não que esteja errado, não é isso. Esse movimento
o que acontece? Quando eu estou passando a faca, você vai observar aqui que ele tem pontos brancos quando a faca está danificada. Quando você passou, por exemplo, numa superfície ruim, tipo uma tábua de vidro, uma assadeira, alguma coisa assim, ele arredonda a ponta. Então quer dizer que o ângulo que a gente tinha em bisel assim arredondou. Ele arredondou, ele fica um platô aqui que brilha. Conforme eu estou passando na pedra, o que acontece? Você consegue ver a rebarba vindo para cá. Então a rebarba sempre está saindo para fora. Se eu tenho rebarba aqui na parte de baixo, rebarba aqui, por exemplo, eu não tenho rebarba aqui, com esse movimento aqui, você fica mais difícil de observar ele, você não entende, você não sente a rebarba por toda a superfície. E isso é importante para você saber se você chegou em todos os pontos da faca com o ângulo correto. Existem também, quando as pessoas pegam uma faca na ponta assim, o que acontece? Você danifica o desenho dela, então você come mais por conta da pressão que você faz na ponta. Vocês já devem ter visto aquelas facas que vão começando a ficar pontudas assim. O que acontece? Você deixa mais material aqui para tirar, então o ângulo muda e você tem mais material para poder tirar, desbastar, e ele começa a ter uma resistência maior. E além de você danificar ela, você tem o mesmo problema. Você consegue observar muito pouco o que está acontecendo com a faca. Mas o maior segredo disso não é só como você passar, mas e sim o ângulo correto. Qual é o ângulo correto? Ou como eu acho o ângulo correto? O ideal seria ter um goniômetro. Quando a gente não tem um goniômetro, o que a gente faz? Existem alguns macetezinhos que a gente aprende com o tempo. Coloca-se a mão no dorso da faca. Você vai ver que ele vai sobrar um pedaço do dedo. Esse pedaço do dedo, quando você coloca aqui, você vê que ele cabe a ponta do dedo. Quando cabe a ponta do dedo, é o ângulo ideal, ou o ângulo mais próximo do ideal. Então, se eu coloquei aqui, ele está no ângulo correto. Você não vai acertar isso de primeira. Afiar é memória muscular. É igual dirigir. Então, conforme você vai mudando a marcha, você não precisa mais olhar. Você já está acostumado, a tua musculatura já acostumou a fazer aquele movimento. O teu corpo já está habituado a isso. A afiação é a mesma coisa. Acertei o ângulo aqui. Eu costumo vir do final da faca para a ponta. Então, esse movimento. Do outro lado, a mesma coisa. E o que acontece aqui? Quando você está fazendo, então o segredo. No desbaste, no primeiro desbaste que você está esculpindo, quantas vezes são necessárias? Quantas vezes forem necessário até o ângulo estiver correto. Então não adianta, quantas passadas eu dou, não tem quantidade de passadas. E sim a necessidade da observação do fio, do ângulo correto para você fazer. Então vamos lá, se eu passei 10 vezes de um lado, eu vou ter que passar 10 vezes do outro. Aí, você passa de um lado, passa lá 3, 4 passadas, aí você vai sentir a rebarba. A rebarba está por toda a superfície. Aqui um pouquinho mais. Então, quer dizer que já está ficando razoável a quantidade de passada. Então, eu venho pro lado de cá. A rebarba que eu estava aqui assim, agora mudou de lado. Aí, tá por toda a superfície. Beleza. Agora que a rebarba está por toda a superfície, quer dizer que o meu desenho de fio aqui, já está no ângulo esculpido. E aí, o que eu faço? Agora, você muda a posição da pedra para a pedra mais fina. No caso aqui, a gente já passou na 240, eu vou passar para uma 400. Mas quais as pedras que eu tenho que usar? Eu não sei que pedra que eu tenho que usar, que pedra que eu compro, que grão que eu compro. A coisa funciona assim.
A gente tem pedras de vários grãos até 10, 12 mil. As pedras mais comuns são, a pedra mais comum é a 120, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200. Para utilização normal de churrasco, de gourmet, você usa uma pedra 120, 240, essencial para desbaste, uma 400, que é uma pedra mediana que atende muito bem, então se você vai fazer um churrasco em casa, você pode trabalhar até aqui e depois usar a Shire, perfeito. Se você quer um fio mais acetinado, um corte mais preciso, aí você vai para 800 ou 1000. Não precisa passar muito disso, a não ser que você tenha uma necessidade, por exemplo, uma faca de sushi que precisa ter um corte muito delicado, então você pode usar até uma 3000, uma 4000. Uma navalha, você já precisa, porque é um corte de muita precisão. Agora, para o dia a dia, isso aqui é o essencial, tá? Na faca de brisket, por exemplo, qual a diferença dela na fiação? Nenhuma. Respeite o ângulo correto. A diferença é que ela é mais longa e ela não tem curvatura, então ela é mais fácil de você afiar. Respeite o movimento, a mesma quantidade passada de um lado, a mesma quantidade passada do outro, até ela estar com rebarbe em toda a superfície. A faca de hollow ground, por exemplo, a Butcher, é uma faca que você precisa tomar alguns cuidados, porque ele tem esse debrum do desbaste. Então você tem que respeitar muito certinho o ângulo de corte e fazer um movimento até a ponta, até o final. Então, ó, faz o movimento, você pode até fazer ao contrário, não tem problema, contanto que você obedeça o ângulo correto da faca. Só que o ângulo correto, porque senão você vai começar a arranhar o dorso da faca. Aí é porque você está usando o ângulo errado. A faca fosfatizada ou parkerizada, ela tem o mesmo problema. Se você não utilizar o ângulo correto para afiação, você vai acabar riscando a superfície. Agora olha aí, ó, se eu uso o ângulo correto, eu só vou fazer o desenho do fio. Então, o segredo é o ângulo correto. Toda vez que você arranha o dorso da lâmina, é porque você não está no ângulo correto. A faca de curva ou de contorno, você vai ter a mesma coisa, ó. Só que são movimentos menores, mais precisos. Você vai ter que tomar muito mais cuidado, mas dá para se fazer do mesmo jeito, tá? A diferença é só que você vai usar mais o canto da pedra, então você pode danificar um pouquinho o canto da pedra, mas nada que não se corrija depois. O que nós temos aqui? Pedras de óxido de alumínio e de materiais abrasivos, e nós temos as pedras diamantadas. Por exemplo, essa pedra aqui é uma pedra diamantada, que ela é 600 de um lado, 1200 do outro. São pedras muito boas, muito bem utilizadas também. Depois daqui, dessas passadas e desse movimento, você já está com o ângulo correto, você já fez a quantidade de passada, então eu passei aqui na 400, posso passar na 800, na 600 e cheguei no ângulo que eu quero, no polimento que eu quero. Beleza. Daqui para frente a gente pode, se eu passei até 400 ou até 800, eu posso usar uma Shire tranquilamente. Já vou mostrar para vocês como funciona a história da Shire.